Boa tarde, irmãos. Amém. Que a graça de Jesus seja sobre vocês. É um privilégio estar aqui. Para mim é uma alegria. Já falei, eu só não vim para cá ainda por falta de emprego, porque disposição eu tenho. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Eu me sinto muito bem aqui, tá? Me sinto muito bem, fico à vontade. Nós vamos trazer uma ministração mais melancólica hoje. Essa ministração minha tem naquele MP3. É uma das 4 mensagens, discernindo as lágrimas. Queridos, a única coisa que eu quero que você tenha certeza, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu casamento. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua família. E o Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu a anunciar esse tempo. E esse tempo se chama hoje. A expressão a hora H, ela não vem simplesmente do início da palavra hora, que começa com H. Eu entendi que essa expressão começa por causa do dia chamado hoje. E hoje é uma dádiva, irmãos, por isso que ele se chama presente. Não é futuro e nem é passado. Por isso que eu entendi essa expressão a hora H. A hora H para mim e para você é o dia hoje. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para, então o passado esquece. Senhor Jesus Cristo, em muita autoridade, disse assim: por que andeis ansioso com o que haveis de comer ou vestir amanhã? Porque o futuro pertence a Deus. Então deixa na mão dele. Não queira resolver aquilo que Deus já dispôs a resolver para você. Mas ele fala uma coisa: sede meus adoradores hoje. Sede meus adoradores agora, porque esse o Pai procura, todos aqueles que o adorem em espírito e em... Então a verdade de Deus para nós é que o reino dele se manifesta no dia chamado hoje, e a hora H é o dia de hoje. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus lá em Mateus. Eu vou ler na versão da NVI, e somente o verso 4. Mateus capítulo 5, verso 4, diz assim: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Vamos ter uma palavra de oração. Pai das luzes, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Eu te louvo, ó Deus, pela nossa cidade de Rio Verde, pela nossa igreja aqui, Deus, que da Igreja Batista, pela vida dos pastores e líderes dessa igreja, por cada membro que vem na disposição de vivenciar um processo e de dispor a sua vida. Pai, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre nós, ó Deus, está sobre essa igreja, e vamos ter um momento assim de muita alegria aqui hoje, no derramar do Teu Espírito. Então fala conosco aquilo que é uma proposta que o Senhor já nos trouxe, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, que assim seja. Queridos, viver não é fácil. Viver é um desafio. Viver é o dom da vida. E esse dom da vida não foi dado ao todo o grande universo, nem às coisas que no universo habitam. Ele não foi confiado, irmãos, por mais que estejam homens com a inteligência de Bill Gates, ou com a capacidade de fazer coisas extraordinárias, como o finado Steve Jobs, criador da Apple, do iPhone, do iPad. O dom da vida não foi confiado aos animais, às árvores. Mas você pode dizer: pastor, mas os animais têm vida. Não, irmãos, eles vivem aqui na terra como a árvore, por um breve espaço de tempo, para poder atingir um propósito. Mas o dom da vida, ele só foi confiado, querido, ao ser mais pleno da criação. O dom da vida, ele foi confiado à imagem e semelhança, foi confiado a nós, seres humanos. E nós temos esse direito de viver o dom da vida dia após dia nessa terra. E como eu comecei essa mensagem, viver não é fácil. Viver é um desafio.
Por isso nós somos, irmãos, por esse dom da vida que Ele nos deu, nós somos dotados de sentimentos, sentimentos que reservam momentos marcantes na nossa vida, sentimentos que compõem o nosso ser, momentos que às vezes sorrimos, momentos que às vezes nos alegramos, como uma boa festa de Natal em família, às vezes como o nascimento do seu primeiro filho, segundo, terceiro, até a 10ª, 4ª, 5ª geração. Momentos em que você celebra um encerramento de um curso, uma formatura, ou você passou num concurso público que você tanto sonhava. Momentos que você pula, às vezes, quem sabe, no gol marcante de um time de futebol que te agrada. Eu me lembro bem, eu estava num acampamento, irmãos, de avivamento, num encontro poderoso. E bem no domingo, foi sexta, sábado e domingo, no domingo, foi a final da Copa do Mundo de 2002, Brasil e Alemanha. E naquele momento nós reunimos os líderes e pastores daquele acampamento e falamos assim: gente, o povo está muito ansioso, a gente tem que parar, é final de Copa do Mundo. E nós paramos, o jogo foi 8 horas da manhã, porque a Copa foi na Coreia e Japão. E eu me lembro, quando terminou o jogo com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, o quanto aquela turma pulava. Então tem momentos que se pula, às vezes você pula no louvor, numa celebração. Momentos também que você chora, momentos que você canta, como tivemos um bom momento aqui de música, louvor e adoração. Então são momentos que marcam a nossa vida. Quem aqui nunca passou por um momento assim, não é verdade? Ou de sorriso, ou de alegria. Eu costumo falar numa das ministrações que das 3 coisas que eu vou falar, no mínimo você tem que ser uma e no máximo 2. Se você não for nenhuma, tem algum problema aí, você está morto e não sabe. Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho. No caso, eu sou pai e sou filho. Então por isso que uma das 3 você tem que ser pelo menos uma, ou no máximo 2. Sabe por quê? Porque você é um ser humano, e o ser humano tem que viver esses momentos importantes na vida que compõem na formação do seu caráter. Seu caráter não é formado da maneira onde alguém vem e você acorda pela manhã e alguém te bate na cabeça com uma varinha de condão e fala: a partir de hoje o seu caráter é assim. Não, personalidade você nasce com ela, mas o seu caráter é construído. E tem muita gente hoje, e é uma palavra para nós nos dias de hoje, tem muitos crentes de hoje, muitas pessoas que viveram momentos, mas não permitiu que as circunstâncias formassem o seu caráter, mas foram momentos em que criaram muros e paredes que não permitiram que você continuasse à frente, para poder celebrar com música, ou com pulos, ou com choro, ou com alegria, que formasse esse caráter que precisa ser a expressão daquilo que Deus é. A maior expressão do ser humano ao outro daquilo que Deus é não está nos seus sentimentos, porque amor não é sentimento. A Bíblia fala que Deus é amor, mas amor não é sentimento. Amor é um poder de decisão. Então eu não sinto amor pela minha esposa, eu decidi amá-la. Cristo não sente amor pela igreja, mas Ele decidiu amar a tal ponto de dar a sua vida por ela. Tanto é que Ele diz: não são vocês que vão me matar, mas eu mesmo decidi entregar minha vida, porque isso resume-se em amor. Então amor não é sentimento, e a construção da revelação daquilo que Deus é na vida do outro não é sentimento. É o nosso caráter que revela quem Deus é na vida do outro. Por isso nós precisamos permitir que momentos como esse formem o nosso caráter, ao ponto de experiências, mesmo sendo boas ou ruins, permitam que revele Deus, porque Deus nunca será revelado só em momentos bons, como Deus também nunca, não só será revelado em momentos ruins, mas Deus se revela na relação humana, onde nós podemos aprender com o erro do outro e aprender com os nossos próprios erros, para continuar a vida e falar: Pai, eu preciso do Senhor para continuar, que esse erro seja motivo de lição para a minha vida. Einstein dizia: o inteligente aprende com os erros dos outros,
O sábio aprende com seus próprios erros. Aí Salomão completa, ou na verdade foi Einstein que completou o provérbio de Salomão: o tolo, nem com seus próprios erros ele aprende. Então, irmãos, esses sentimentos fazem parte da nossa vida. E bem da verdade, tem momentos difíceis, momentos de extrema dificuldade, que só a doce presença do Espírito Santo consegue discernir e aliviar os momentos que nós estamos vivendo. Mas muitas das vezes, só as lágrimas podem discernir esses momentos e aliviar essa dor como um refrigério. Eu me lembro bem, a minha história, vocês já ouviram aqui, já várias vezes, que quando eu retornei da minha primeira quimioterapia, minha esposa veio dirigindo o carro, é óbvio que eu não tinha condição. Eu saí do Araújo Jorge, eram umas 9h30 da noite. Nós passamos na casa do meu sogro para pegar minha filha. E toda aquela tensão, meus pais, para saber como que seria a minha reação, o que eu falaria. Eu não consegui expressar nada, a não ser esboçar toda aquela dor, aquele sentimento, com o choro de soluçar. Porque tem momentos, irmãos, que só as lágrimas falam. E é importante você lembrar que o choro é o primeiro ato de comunicação de um ser que não sabe, até o momento, verbalizar palavras, que é o nascimento de uma criança. O choro é um comunicado, é tão importante na vida do ser humano, que é o primeiro ato de comunicação no seu primeiro contato com a terra. A criança, no seu nascimento, é a primeira expressão, porque o choro, ele comunica, ele verbaliza palavras que ainda não foram colocadas em prática. O choro compõe histórias, irmãos, que já virou música. Tem uma música muito antiga, eu converti em 95, estava bem no auge esse cantor. Hoje esse cantor está muito assim, às escondidas. Ele é carioca, mas mora na nossa região, né? Mora lá em Abadiânia ou Alaxânia, eu não sei bem. Eu estou falando de Matos Nascimento. Muitos aqui, os mais novos às vezes não ouviram falar ou não conhecem, mas os mais antigos sabem muito bem quem foi Matos Nascimento. E ele mesmo compôs uma música que diz: irmãos amados, eu sei o quanto tem chorado, tantos momentos assolando a nação, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições, mas ainda existe solução para o seu problema. Entregue a Cristo que Ele pode resolver. Então verás que a sua bênção vem hoje mesmo, e um sorriso no seu rosto há de ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. Mas se quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não existe uma cena de um filme que não tenha lágrimas. Não existe nenhuma cena de dramaturgia, seja ela da Globo, da Record, mexicana, uma cena, um capítulo onde alguém não expressa um sentimento através das lágrimas, porque as lágrimas comunicam. E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, entendendo o coração humano, não pensou duas vezes em deixar nos seus manuscritos exemplos de homens e mulheres que choraram. E o nosso Cristo, na sua infinita sabedoria, sendo Ele 100% homem, na totalidade de saber tudo o que eu e você sente e passa, e sendo Ele 100% Deus, por saber que foi Ele mesmo que criou, então Ele sabe dos detalhes da sua vida. Preste atenção, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Deus sabe dos detalhes da sua vida. Ele sabe de cada vírgula escondida. Ele sabe de cada risco que você ocultou e não conseguiu pôr para fora. Mas eu venho como um profeta de Deus na sua vida hoje, te colocar no entendimento
de que as lágrimas hoje vai falar muito mais do que as palavras por você. E Cristo, então, nessa infinita sabedoria, começa o seu sermão do monte. E ele não teve dúvida em falar assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele então para tudo e fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Há um consolo de Deus, seja por tristeza, felicidade, medo, raiva, não importa o motivo, uma coisa é certa: as lágrimas sempre vão acompanhar a nossa vida. Sempre, meu querido, vai acompanhar as marcas da tua vida. A Bíblia nos diz lá em Eclesiastes, até Salomão escreve, e ele diz, quando ele começa a discernir que há tempo para tudo, não ficou de fora ele dizer: há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Tudo tem seu propósito debaixo dos céus aqui na terra. Mesmo assim, queridos, sons emitidos, uma música melancólica, uma cena que te traz uma memória. Por exemplo, se você não assistiu, vocês sabem que eu sou um apreciador de filmes, faço coleção de filmes, e graças a Deus pelo Netflix, graças a Deus pelo Facebook. Isso é a prova de que eu e você não tem desculpa para estarmos diante de Deus por falta de tempo. Mas estando eu na minha casa, chegando um dia tarde, nesse calor, eu falei assim: rapaz, se um dia o Hades foi projetado, eu acho que foi embaixo de Goiânia, porque não pode ser quente daquele jeito. Eu cheguei em casa, minha esposa tinha saído para fazer visitas, minha filha para a escola, era umas 3 horas da tarde. Eu liguei a televisão, estava no canal da HBO, e estava passando aquele filme Desafiando os Gigantes, da BV Filmes. Se você não assistiu, assista. Fantástico filme. Fala de um time de futebol americano, um treinador cristão, e Deus começa a usar ele de uma forma tremenda. Um pastor que orava dia após dia por aquele time, e Deus faz um milagre naquele time. Assista. E eu assisti esse filme várias vezes, já dei curso em cima desse filme, elaborei sermão dentro daquele filme, mas eu não pude conter as lágrimas ao ver cenas marcantes daquele filme que marcou minha vida na época. Inclusive, uma das coisas que marcou, que vocês sabem da minha história, que eu sou estéril, que no filme tem uma cena, porque aquele casal luta para ter um filho, e todo mês ela faz o exame, dá negativo, e de repente eles erram o exame falando que deu negativo. Ao ela sair, a enfermeira corre, puxa ela e fala: você está grávida. Ela começa a chorar em cima do carro, e naquele momento eu e minha esposa estava vivendo aquilo. 1 ano depois, Deus teve misericórdia de nós e trouxe a Isabela, que vocês já viram aqui na igreja. E eu comecei a chorar, mas um filme que você já assistiu, pastor, mas comecei a chorar. Um outro filme, que a minha filha, toda vez quando nós tiramos o dia para o cinema, que eu falo o dia para o cinema, é assistir filme em casa, eu e ela escolhe aquele filme Gigantes de Aço. É um filme mais recente, muito bom. Eu já devo ter assistido 1486 vezes esse filme, a pedido dela. Eu não resisto, eu choro no final, quando Deus restaura a paternidade daquele homem. Então as lágrimas acompanham a nossa vida, e a Bíblia não seria diferente. Assim como citei exemplos atuais de cenas de Hollywood, cenas de novelas e dramaturgias brasileiras ou não, a Bíblia também nos traz exemplos. Eu quero citar em rápidas palavras 3 momentos em que as lágrimas discerniram a vida e mudaram essas pessoas. Primeiro momento que eu quero citar com vocês aqui, se você não puder abrir, não tem problema, você pode abrir em casa. Eu vou falar de Neemias. E é incrível, irmãos, como Deus ministra na minha vida através da vida de Neemias. Como que Deus trabalha no meu coração através de Neemias. Eu vou ler com vocês aqui Neemias capítulo 1.
Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei, chorei, lamentei por vários dias, jejuando ao Deus dos céus. Um homem que entendeu um processo na vida dele, e eu vou falar com você desse processo. As lágrimas de Neemias revelam uma situação, o choro que traz a nós uma autoavaliação, o choro que fala de nós mesmos. Primeira coisa que Neemias fez ao ouvir as notícias, a Bíblia diz que ele sentou por vários dias e começou a chorar, fazendo uma autoavaliação. Pastor, que autoavaliação é essa? Verso 5: então disse eu: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e que obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante do Senhor dia e noite, em favor dos teus servos, do teu povo Israel. Confesso todos os nossos pecados, que temos pecado contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra o Senhor, não temos obedecido os seus mandamentos e os decretos e as leis que o teu servo Moisés deixou. Lembra agora o que o Senhor disse a Moisés: se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltares a mim, obedecer os meus mandamentos, os colocar em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes dessa terra, de lá eu reunirei vocês para o lugar que escolhi estabelecer o meu nome. Primeira autoavaliação de Neemias foi ele chorar pelo pecado. Hoje, irmãos, o pecado está comum no meio da igreja, o pecado está comum no meio da família, hoje o pecado está comum no meio dos jovens, e nós viemos para uma reunião como essa, e pelo que eu escutei falar, vocês estão numa campanha de jejum e oração, mas quantos fazem campanhas só para absorver das bênçãos que necessitam, mas não conseguem gastar meia hora dispondo em Deus daquilo que Deus precisa, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, daquilo que Deus quer restaurar nas áreas do nosso caráter, na nossa vida em pecado. Hoje, irmãos, 70% dos casamentos com 5 anos terminam em divórcio por causa do adultério, porque o pecado está comum no meio da igreja. A pornografia está estabelecida no meio dos nossos jovens, e nós não temos mais pessoas que dobram o joelho, que ora e jejua, pedindo perdão a Deus pelos pecados. Primeiro reconhecimento na vida de Neemias, pela biografia, havia 120 anos que Neemias não tinha contato com o seu povo. E um dos pecados mais existentes hoje, e aí, irmãos, vai entrar naquilo que eu sou. Por mais que eu seja melancólico, vocês sabem que aqui de vez em quando funciona igual carro a álcool antigo, demora a pegar, mas quando pega,
ele anda. E aí eu vou entrar naquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, a respeito do pecado na família. Neemias tinha 120 anos, que ele não se interessava pela família, que ele não procurava notícia pela família. Os irmãos deles estavam sofrendo, a família dele estava morrendo, o povo dele estava perecendo, e Neemias só preocupava consigo mesmo, porque tinha uma alta posição social no reinado de Acalias. Ele era cooperador mor do rei, ele tinha acesso ao gabinete do rei. Tanto é que na história, a Bíblia, e aqui a narrativa de Neemias é na primeira pessoa, ele fala de si mesmo, ele mesmo escreve e narra na primeira pessoa. E ele fala que ele chegou até o rei e pediu um cheque em branco, assinado, para ele poder reconstruir a cidade dele, e o rei entrega. Tanta autoridade que ele tinha com o rei. Às vezes, meu querido, você tem autoridade com o seu trabalho, você tem autoridade com o seu patrão, você tem autoridade, quem sabe, com os seus funcionários ou com os seus subordinados. Às vezes você tem até autoridade aqui na igreja, mas você não tem autoridade dentro de casa. Você não tem autoridade porque não tem interesse para saber como está o teu filho. Você não tem interesse para saber como andam os sentimentos da sua esposa. Você não tem autoridade e nem interesse para saber como andam os sentimentos do seu marido. Quantas mulheres se preocupam com o bem-estar da casa, mas não se preocupa com o bem do coração do seu esposo? Exige benefício, mas não oferece o fruto do amor, a decisão de cuidado. Quantos filhos são terceirizados nas escolas para que o pai e a mãe alcance os seus desejos profissionais, as suas realizações profissionais, e chega no filho e fala: eu vou pagar uma boa escola, você estuda, vai ser alguém na vida. O seu filho não precisa de uma boa escola, ele precisa de um bom pai e uma mãe. Ele precisa de alguém que chore por ele. A sua mulher, meu irmão, está cansada da sua oração. Sabe o que está precisando? Das suas mãos no cabelo dela, e chorar um pouco por ela, e largar de pensar em si mesmo, com esse orgulho que nós carregamos no coração, esse orgulho masculino. Porque homem não chora. Tem até música: porque homem não chora. Que conversa é essa? Jesus irmãos, ele não limitou um minuto, e deixou isso gravado para ser frisado como o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. E Jesus chorou. Que conversa é essa que o homem não chora? Neemias chorou, Abraão chorou, Moisés chorou, Davi chorou. E hoje os homens e as mulheres não choram mais pelo pecado. E o maior pecado da sociedade hoje chama desintegração da família. A família está desintegrada. Casamento se tornou evento. Ter filhos se tornou um desafio, irmãos. Eu sinto com casais que depois que tiveram um filho se separaram. Sabe por quê? Porque a mãe não estava disposta a passar horas sem dormir, cuidando da criança. É um momento de doação, que vai atrapalhar o ritmo da vida. Esses dias eu tive que passar a noite com meu pai no hospital. Ele tem 63 anos. E há uma lei que diz que acima de 60 anos tem que ficar um acompanhante. É engraçado, eles criam a lei, mas eles não dão estrutura nenhuma para o acompanhante. De ficar numa cadeira dura, de ferro. Meu pai pegou uma infecção no reto, terrível, que teve que internar às pressas para controlar, para não pegar uma infecção generalizada. Eu cheguei 7 horas da noite no hospital, troquei o turno, porque o irmão dele estava de folga no dia, ficou com ele durante o dia, e eu fiquei à noite. Eu passei a noite inteira cuidando do meu pai, deitado numa... Irmãos, é muito constrangedor para ele, tendo que colher a urina do meu pai,
tendo que ver fazer curativo. Mas foi um dos maiores momentos da minha vida. Quantas noites meu pai passou comigo sem dormir, irmãos? Quantas noites trabalhando para trazer o sustento, eu pequeno, quantas vezes estive doente. E tem gente que reclama às vezes de passar 1 hora, 2 horas com alguém ajudando, irmãos, foi o maior privilégio. Foi difícil? Foi. Ficar numa cadeira. Outro dia cedo eu tinha que sair, aquela coisa, você não dorme, é horrível. Não tem comida, porque eles só trazem comida para quem está internado, para o enfermo, não traz para o acompanhante. Mas eu tive o privilégio de chorar pelo meu pai, de falar: pai, você vai melhorar, calma. 63 anos, irmãos, criação das mais antigas. Pensa, ter que ajudar a limpar o seu pai, virar ele, porque uns 3 dias de muito constrangimento, muita dor. Mas eu levei uma televisãozinha portátil para o meu pai, que eu sei que ele gosta de jornal. Levei um rádio, se ele quisesse ouvir um jogo. Eu falei: pai, não preocupa comigo, eu quero o seu bem-estar. Ninguém chora mais pela família. Segundo o choro de autoavaliação de Neemias, o choro da lembrança. Lembra-te, Senhor. Ele lembrou da família e pediu para Deus lembrar da misericórdia, meu irmão. Quais as lembranças que precisam vir no teu coração para que você entenda o processo de cura na tua vida? Quais as lembranças que precisam vir do teu pai, da tua mãe, para você entender, meu querido, que eles são a pessoa que Deus colocou para te trazer nessa terra. Pastor, mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Não importa, por isso existe uma célula que traz a lembrança. Ela trabalha exclusivamente para isso no cérebro, para trazer lembranças de momentos com teu pai, com a tua mãe, que precisa ser autoavaliado. E hoje as lágrimas vai curar teu coração. Lágrimas que trazem a autoavaliação. Segunda e última lágrimas. O tempo é muito curto, irmãos. O sermão só de Neemias eu tenho 5 pontos. Agora eu vou falar de um camarada que só dele eu pregaria uma noite inteira. Mas eu preciso respeitar o tempo, porque nós temos outra reunião e tem que respeitar os irmãos que têm que ir embora. E agora você segura. Aperte o cinto que o piloto não sumiu. Choro que traz à tona a realidade que eu estou vivendo. Choro que revela o caráter. Choro que revela o momento. Os irmãos precisam abrir, eu vou abrir rapidinho e ler com vocês. Obrigado, querido. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa e a sua família em ordem, porque você vai morrer dessa doença. Ezequias então virou o seu rosto para a parede, chorou e orou ao Senhor e disse: lembra, Senhor, que eu tenho te servido com fidelidade, devoção sincera, tenho feito o que você aprova. Parou e chorou amargamente. O Senhor disse a Ezequias: ouvi suas lágrimas. Ouvi, irmãos, aqui não está falando do incrédulo, aqui não está falando, irmãos, do pervertido, aqui está falando de um cristão, de um crente, ainda que não era no tempo de Cristo essa história, mas eu vou trazer para a nossa realidade, porque ele está falando assim: lembra, Senhor, que eu te servi com fidelidade, eu fiz coisas boas, eu fiz coisas que o Senhor gostou, eu cantei no louvor, eu dancei, eu toquei, eu evangelizei, mas tem uma coisa que eu não fiz: eu não cuidei da minha casa, eu não cuidei dos meus filhos, eu não cuidei da minha esposa. Então, Deus, eu quero te pedir,
não morra e deixe o legado de uma família destruída. Eu vou deixar o legado de um reino estabelecido, mas para trás vai ficar uma família destruída, uma família sem estrutura, uma família sem força. Meu irmão, por mais que você alcance os voos na sua vida profissional, nada compensa um fracasso na família. Nada, nenhuma proposta financeira. Eu já dei esse testemunho aqui, que não é um testemunho, é um testemunho. Um casal que me procurou há uns 11 anos atrás. Pastor, ouvimos a voz de Deus, nós vamos para os Estados Unidos, Deus me abençoou. Eu falei, amém, meu irmão, vamos orar. Eu vou, e daqui 3 anos eu busco a minha esposa e meus filhos. Falei, como é que é? Deus falou isso, você está louco, meu irmão? Nenhum propósito na vida tem o direito de separar o marido da mulher e os pais dos filhos. O que Deus falou para Abraão, irmãos? Pega a sua família, a sua esposa, e vai para a terra que eu te mostrar. Aí serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão pegou Sara, seus bens e a carniça do seu sobrinho Ló. Olha se tem lógica um homem desse, irmãos, chamado Ló. Vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra, não se conhece? Antes da destruição, alguns anjos visitaram a casa de Ló. E quando alguns souberam que a perversão era de tal forma que anjos estavam na casa de Ló, alguns homens chegaram lá para estuprá-los. Sabe o que Ló fez? Está aqui minhas filhas, tudo virgens, lindas. Estuprem elas. Pega minhas filhas, mas não toque no anjo, não mexa no anjo. Irmãos, religiosidade sem vivenciar uma família é uma desgraça no meio da família. O camarada guardou a religião, mas não guardou a filha, não guardou a família. E os anjos disseram, não, nada vai acontecer, nós viemos aqui para tirar vocês da cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Vamos, pegue todo mundo. Hoje, irmãos, nós estamos entregando nossos filhos para serem estuprados no coração, no sentimento para o mundo. Olha que palavra mais linda de Ezequias. Lembra, Senhor, que eu te servi, eu fui fiel, obedeci os seus mandamentos, mas a minha família está em desgraça. Olha que palavra, irmãos. Põe a sua casa em ordem. Lá em 1 Timóteo fala que aquele que não cuida bem dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Pastor, mas eu venho para a igreja, irmãos, eu estou em crise. Irmãos, todo mundo pensa que evangelizar é trabalhar para levar a gente para o céu. E não é, meu irmão. Sabe o que é evangelizar, irmãos? É na consciência de trazer o Deus do céu para manifestar nessa terra. Nunca foi trabalhar na terra para levar a gente para o céu, irmãos. Ir para o céu é consequência. Mas o nosso papel de evangelismo é trabalhar na nossa família para revelar o Deus do céu nessa terra. Um bando de pais e mães que, Deus, eu entrego esse menino para o Senhor, se eu quiser até levá-lo, mas esse menino é um capeta. Pastor, eu não aguento mais. Ora pelo meu filho, fala com o meu filho para ver se ele muda. Meu irmão, seu filho não está precisando da oração do pastor. Seu filho está precisando de um pai e uma mãe que olhe para ele, que chore por ele. Conserta a tua casa, meu querido. Conserta a tua casa. Choro pela família. Choro pelo arrependimento, que também tem lá em Mateus.
Quando Pedro sai para chorar amargamente, devido a ter negado a Jesus. Pastor, não, eu não nego não. Quem pergunta fala que eu sou crente. Quem me pergunta, sou crente, eu não nego não. Quando você deixa de revelar o Deus do céu na sua casa, é o mesmo que você falar que não conhece Jesus. Irmãos, está sendo gravado. Vai estar no YouTube. Eu tenho uma filha. Não sei se eu vou ter mais. Se eu tiver, eu quero. Escute o que eu estou falando. Se a minha filha algum dia desviar, pegar caminhos errados, irmãos, eu paro tudo. Eu paro tudo. Eu vou diante dos púlpitos. Eu vou diante da igreja que eu tiver, se for em Goiânia, se for aqui, aonde eu estiver. Falo, irmãos, eu vou dar um tempo. Porque o meu ministério só faz sentido se a minha família estiver bem. Enquanto eu não resgatar a minha filha, eu não volto a ministrar. Eu não vou desviar. Mas vim para o púlpito, porque a minha maior balização de ministério está na vida da minha esposa e da minha filha. Daqui 40, 50 anos, se Deus permitir que eu continue esse ministério pelo Brasil, ou até fora, nos outdoors, eu não quero que esteja lá, pastor Adriano escreveu tantos livros, tem tantas mensagens, eu já falei isso aqui. Eu quero que na biografia e nos outdoors do coração dos irmãos esteja: esse pastor terminou a vida casado com a mesma mulher e pai dos seus filhos. Pai dos seus filhos. Lágrimas que traz à tona a realidade que você está vivendo. Tem momentos que é preciso chorar. Tem momentos que é preciso permitir que as lágrimas revelem o nosso sentimento. E os dois textos que eu li fala claramente que o problema não estava na fé. Não estava na fé. Porque Ezequias deixou bem claro, não, eu servi ao Senhor, então ele cria em Deus. Ele acreditava no projeto de Deus para a vida dele. Não estava na fé. Não estava no caráter. Porque, irmãos, para ser copeiro mor, para ser assim uma pessoa, para ter acesso direto a um rei na época, o cara tinha que ter assim, tinha que ser, irmãos, linha fina, nome limpo. Um camarada tinha que ser assim, trabalhador, honesto, pagador de imposto em dia. Irmãos, tinha que ser linha fina para chegar àquele cargo. Então não era o problema. Como muita gente aqui não tem esse tipo de problema. Sabe qual que é o problema, irmãos? Estamos banalizando a família. E Deus está falando para mim de pessoas que precisam de perdão aqui hoje. A gente precisa perdoar e ser perdoado. Porque a sua família está de mal a pior. Eu queria orar com a sua casa agora. Agora eu queria pedir só uma coisa. Antes de eu orar com toda a igreja, eu gostaria que só os casados ficassem de pé. Só os casados. Não tem ninguém lá fora não, por isso está fechado? Não tem ninguém lá fora? Só os casados. E se você estiver com a sua esposa, aí você vai ficar de frente para ela. Ah, eu não estou, meu esposo não está aqui, não tem problema. Você vai imaginar ele e vai abraçá-lo e ficar assim. Ah, meu esposo não veio, meu esposo não está aqui, ou minha esposa não está. Você vai imaginar sua esposa ou sua esposa vai ficar assim. Agora você vai olhar nos olhos dele. E vai dizer para ele: olhe nos olhos dele. Porque tem pessoas, irmãos, que oram na rua, ora na igreja, mas não tem coragem de orar 5, 10 minutos com a esposa. Deus está trazendo cura em alguns casamentos aqui. Pode chorar, meu irmão, pode chorar, eu falei. Vire para o seu cônjuge, fale para ele: olha, eu cobrei muito de você.
Eu tive dívidas na vida, dívidas dos meus pais, dívidas do meu passado, dívidas de frustração, que se tornaram promissórias, e eu coloquei no meu bolso. E quando eu casei, eu comecei a colocar você para pagar essas dívidas. E muitas vezes eu fui grosso ou grossa, eu fui mentiroso ou mentirosa, eu fui agressivo, eu errei com você. Eu até cheguei a pensar que você não era a pessoa de Deus para a minha vida. Mas hoje, eu quero dizer em alto e bom som: você não me deve nada. Você não me deve nada. Porque Cristo pagou toda a culpa, todo erro, todo pecado, e Ele rasgou toda dívida que era contra mim, que era contra você. Então, meu amor, você não me deve nada. Hoje eu libero perdão e te peço perdão em nome de Jesus. Com as minhas lágrimas. Você poderia dar um beijo no seu marido, na sua esposa?